quanta permissão você tem para ser a potência que só você sabe ser no mundo. E a gente percebe quando a gente não está sendo permissão na criação da nossa vida, quando a gente começa a ficar muito irritado com a gente. Ah, Priscila de Pernambuco. Bem-vindo, Pernambuco. Como pode melhorar ainda mais? Então, vamos lá. Quando é que eu não estou sendo permissão? É muito interessante esse tema, porque a gente vem falando aí bastante sobre acessar mais consciência, e você vai acessando mais consciência. O que isso significa? Você começa a perceber muito mais coisas do que você percebia antes. Por quê? Para você acessar mais consciência, você começa a eliminar barreiras. O que são essas barreiras? São todas as coisas que tiram você do seu fluxo natural de ser. E como é que isso se forma dentro de nós? Como é que a gente adquire essas barreiras, essas limitações? Então, desde que a gente chega no planeta, a gente chega neste mundo, a gente vai ser convidado a seguir um conjunto de regras, um conjunto de normas, jeitos de ser, que tem a ver com como a sua família funciona, como a sua cultura funciona, como o seu país funciona. Então, olha só, você chegou, pó das estrelas, luz galáctica, chegou, ganhou um corpo. E aí você nasce e começa a ser convidada a formatar, a entrar numa estrutura de funcionamento que é como esse planeta funciona. Muitas pessoas começaram a vibrar estas formas de ser e isso se tornou a realidade na qual nós vivemos. Fácil de entender, né? Beleza. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai se conectando com outros jeitos de fazer que são tidos como jeitos certos ou jeitos errados. Geralmente você quer fazer o jeito certo e evita o jeito errado. Mas isso é uma convenção de padrões. Isso está ligado a muito moralismo, principalmente. É um conjunto de regras criado por um todo, todas as pessoas vibrando nessa frequência, cria essa realidade desse jeito. É uma estrutura criada, ela não é real. Ela é uma criação. E quando nós chegamos aqui, pó das estrelas, cheio de espaço, a gente já começa a mimetizar estes jeitos de ser das pessoas, de todas as pessoas que criam essa realidade, e a gente vai se formatando. É o que a gente chama de, a gente vai entrando numa caixa. Ok. Aí a gente vai crescendo, a gente começa a perceber que não tá legal. Mesmo você fazendo tudo errado, como a caixa estabelece, você percebe uma inquietação, uma sensação de que, nossa, não tá bom, o que eu tô fazendo de errado? Né? A gente sempre vai para esse lugar do errado de nós, porque se não tá bom, deve ter alguma coisa errada. A gente está operando segundo as normas desta realidade que é polarizada, é dual. Tem certo, tem errado, tem bom, tem mal, tem bonito, tem feio, né? E a gente está sempre pulando de um lugar para outro, ou evitando um lugar ou outro. A gente nunca está vivendo a nossa inteireza. Então, são este conjunto de regras, de padrões, de normas, essas convenções, essas definições que criam as nossas barreiras, tudo aquilo que limita a nossa expressão de ser, que é muito maior e que vai muito além disso. Muito além, muito além. Imagina um campo infinito de possibilidades de ser o que você quiser. É muito além, é muito além. E aí a gente começa a escutar algumas coisas que nos convidam a sair desse espaço de separação. E a gente começa a uma conversa interna aí de, interessante esse ponto de vista, nunca tinha olhado para isso dessa maneira, pode ser assim também. E aí você começa a ampliar a sua consciência, você vai expandindo além das regras e convenções e das normas. E você começa a perceber o mundo, como ele funciona. E é aí
que você começa a sentir uma certa angústia, uma ansiedade, uma raiva até. Por quê? Porque você acessou muita consciência, mas o seu nível de permissão de ser ainda está baixo, está pequenininho. Você acessou muita consciência, mas a permissão de ser o que você sabe que funciona para você está restrita, está ali limitada por ainda um monte de regras, um monte de conclusões, um monte de definições que você, a vida inteira, entendeu que você tinha que cumprir. Então você entra num lugar de um espaço de conflito interno com você mesmo, né? E aí você cria certas dissonâncias cognitivas. É certo e é errado? Ao mesmo tempo, as duas coisas, como é que essas duas coisas podem coexistir? Quando a gente começa a tirar o julgamento de cena. Para a gente aumentar o nosso grau de permissão, além da consciência que a gente vem acessando, a gente trabalha a limpeza de todos os julgamentos que a gente tem a respeito de tudo que separa. Do que é certo, do que é errado, do que é bonito, do que é feio, do que é bom, do que é mal. Tudo isso a gente começa a liberar do nosso campo. Para quê? Para que a nossa permissão de ser exceda a nossa consciência. Quanto maior a sua permissão em ser, mais você consegue criar na sua vida além do que você conhece, além do que você está acostumado, além do que as pessoas dizem que é possível. Quanto maior a sua permissão, mais você reconhece que você, de verdade, é infinito. É um campo de infinitas possibilidades. Pode escolher qualquer coisa na sua vida. E para que a gente consiga operar nesse espaço de total permissão de ser, é importante a gente parar de usar aquilo que a gente vem usando desde pequeno, porque são ferramentas que a gente usa que nos remetem à caixa novamente. As ferramentas que a gente tem disponíveis dessa realidade, o que é senso comum, o que está autorizado, o que é permitido, o que é conhecido, as ferramentas que trabalham raciocínio, lógica, conhecimento, razão, linearidade, todas elas são ferramentas da caixa. E elas não vão te tirar da caixa. Elas existem para te manter exatamente neste lugar. Como é que a gente sai deste lugar? Como é que a gente amplia nosso espaço de permissão além da caixa? E por quê? Qual o convite de sair da caixa? O convite de sair da caixa é encontrar quem você é. Porque quem você acha que é, está formatado na caixa. Está justificado. Você sabe explicar por que você faz o que você faz, seguindo as regras da caixa, seguindo as regras da realidade, para você saber, para você ter certeza de que você pertence a este mundo. E se você não pertence a este mundo? Você está fingindo que pertence. E se você está tentando caber? E se você está tentando justificar que você faz porque você faz para receber a estrelinha de essa pessoa está certa. Ela funciona direitinho nesta realidade. Parabéns! E você, mesmo assim, continua se sentindo infeliz. Você, mesmo assim, continua sentindo que falta alguma coisa. Eu sei o que falta. Você também sabe. Falta mais permissão de ser você. Só isso. E o que é ser você? Eis a questão? Ser ou não ser? Já dizia Shakespeare. O que é você? E se você não precisar definir quem você é e puder escolher ser o que você quiser a qualquer momento. Então imagina que você está diante de uma situação, está diante de um grupo de pessoas e você já está interagindo, seu ser está interagindo com os outros seres. Se as pessoas estivessem sendo, uau, que interações nós teríamos, não é mesmo? E aí o seu corpo percebe a energia das pessoas. Seu corpo sabe quando alguém está falando a verdade, seu corpo sabe quando alguém está fingindo, quando alguém está mentindo, quando alguém está te julgando.
O seu corpo sabe. E quanta conexão você pode ter com o seu corpo para te guiar nesse processo de permissão de ser você. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso treinando a nossa musculatura de percepção com o nosso corpo. O corpo percebe todas as energias. Quando a gente desliga, despluga a dependência que a gente tem de ter que dar razão, de ter que fazer sentido, de ter que justificar, né? A gente coloca a nossa mente ali quietinha no canto dela. E a gente presta atenção em todo o nosso corpo. O corpo está sempre trazendo informações para você que vão te contar sobre tudo com que você se relaciona. Pessoas, lugares, negócios, alimentos, tudo. O corpo vai te entregar tudo. E existe em Access Consciousness uma prática, que é a prática do leve e do pesado. Essa é uma das práticas que as pessoas mais enroscam. Porque as outras você consegue ainda entender mais ou menos como é que funciona. A pessoa acha que entende, né? Aí começa a praticar e começa a perceber que não é nada daquilo que tinha entendido. Então, quando a gente vai para a ferramenta do leve e do pesado, muita gente enrosca e demora um tempo. Mas se você realmente se comprometer em entrar em conexão com o seu corpo, né, comunhão com o seu corpo, estiver na disposição de receber a contribuição do seu corpo e você se comprometer em praticar esta ferramenta, depois de muito tempo de prática, você naturalmente começa a perceber o que são essas energias com as quais você está entrando em contato. E por que é importante a gente poder usar esse tipo de recurso? Porque esse não é o recurso da caixa. Isso é a coisa mais fora da caixa que existe. E, melhor ainda, não é algo que você tenha que aprender a fazer. Você já sabe. Só que como você foi condicionado a usar a sua mente antes de qualquer coisa, para justificar, para fazer sentido, para saber se está certo, nananã, você desconectou disso, você desconectou do seu corpo. Mas a boa nova é que seu corpo continua presente com você e na disposição de contribuir com você. Então é com o seu corpo que você começa a perceber aonde é que você pode fazer escolhas que te deem mais permissão de ser. O seu corpo sabe e o seu corpo não julga. Seu corpo simplesmente vai dizer, aqui tem espaço de ser você. E aqui não tem. O que é que você escolhe? Independente da sua escolha, seu corpo vai estar com você. Independente de qualquer escolha que você faça. Seu corpo vai falar, tá bom, você escolheu um lugar pesado. Tudo bem, vamos ver o que tem aí. Entende que não tem escolha certa nem escolha errada? Tem só escolha e o que aquela escolha pode criar para o seu futuro. Então, quando você se relaciona a partir da conexão com o seu corpo, que sabe identificar a energia de criação, quando você se conecta com o seu corpo neste lugar e você segue aquilo que vai criar mais para a sua vida, a gente eliminou completamente o julgamento de certo e errado. Acabou. Não tem mais certo e errado para eu criar minha vida. E esse é o primeiro grande passo para sair da caixa. Quebrar essa separação, quebrar a dualidade. Porque quando você quebra esse lugar de ter que estar aqui ou aqui, explode isso, você pode escolher estar aonde você quiser, aonde cria mais para sua vida. Perguntas até aqui ou as mentes já estão explodidas? Deixa eu ver quem tá aqui. Olha, Sasha! Cida, terapeuta do ser, Gi, eu sendo a potência, Priscila. Perguntas, pessoas? Só temos mulheres aqui. Perguntas, mulheres? E aí, como é que está o seu nível de permissão de ser quem você é? Quais são aí as dúvidas, as questões que aparecem quando você
quer escolher alguma coisa diferente. O que é que vem aí, conversa, né? Na sua mente, dizendo para você que você não pode ser isso. Quais são as justificativas que você vem contando para você que te impedem de ir além daquilo que você já conhece, da sua zona de conforto? E quanto você pode colocar isso aqui, ó, em modo repouso e começar a usar todo o seu corpo para saber se o passo que você tem vontade de dar vai criar mais possibilidades ou menos na sua vida. A Sasha, oi Sachinha, meu amor. A terapeuta do ser, todas as respostas. Meu amor, eu já desisti de respostas. Não existem respostas. O que existe no mundo são possibilidades. Né? Toda vez que a gente pisa na jaca de dizer pra gente mesmo, já sei a resposta, você para de criar a sua vida. Então, a resposta é como essa realidade funciona. Lembra da escola? Tem que dar a resposta certa. Para quê? Para tirar nota 10? Então, se você está querendo tirar nota 10 nessa realidade, comece a fazer, né, definir as coisas todas como eu sei a resposta. Não é sobre encontrar respostas. É sobre acessar mais consciência, sobre perceber mais possibilidades, num convite de você estar em constante movimento e de poder mudar de escolhas a qualquer instante. Não existe escolha certa e não existe escolha errada. Existe escolha. E o que cada escolha pode criar na sua vida. Só isso. E assim seguimos, criando além dessa realidade, que vai sempre te convidar para checar aí se você está fazendo a coisa certa. Se está dentro dos padrões morais, se está dentro da regra. E isso é muito chato para quem sabe que não funciona desse jeito. E é essa inquietação que você começa a perceber no seu corpo, quando apesar de você fazer tudo certo, tudo como manda o figurino, você não se sente plena, você não se sente realizada, você sente que está faltando alguma coisa. E o que é que está faltando? Mais espaço de ser, aumentar a sua permissão. Então eu trouxe aqui algumas provocações hoje para que você comece aí a perceber. Verdade, eu estou sendo quem eu verdadeiramente sou? Quais são as justificativas que eu fico me contando? E quais são as frases, as palavras que eu uso constantemente para validar se eu posso, se eu não posso ser isso ou aquilo? Quanto você está aprisionada na sua mente, né? Que cataloga, que separa você de você mesma. Quanto você está presa nesse lugar ainda. E como é que você pode sair deste espaço e começar a criar além disso? A chave é o seu corpo. Seu corpo é a chave. Você é o cadeado. Seu corpo é a chave. Se você está familiarizado com as ferramentas de Access Consciousness, pega aí seu manual de barras de Access, ali tem tudo que você pode começar a usar de verdade, praticar, para operar a partir de um outro lugar, a partir de um lugar realmente fora da caixa. Se você nunca ouviu falar de Access Consciousness, se você tem vontade de, deixa eu ver o que tem aqui para mim, começa a participar de workshops, de cursos, faz um atendimento com ferramentas de Access Consciousness. Essa é a ferramenta que nos convida a sair da insanidade dessa realidade, que não está funcionando, que já deu sinais de que está quebrando. E quanto mais você tentar resistir, reagir, ou se aliar e concordar com isso, mais você vai continuar neste espaço de não permissão de ser quem você sabe que é. E essa inquietação, essa angústia vai continuar aí com você. Então, como seria escolher maneiras inusitadas, diferentes, totalmente fora dos padrões, para começar a suscitar mudança na sua vida, de um jeito que você nunca imaginou possível? Então, se faz sentido para você, né, essa palavra é linda, faz sentido? Ou se não faz sentido nenhum, mas você percebe que tem algo aí que te convida e que te chama para explorar isso, eu sou facilitadora de barras de Access. Dia 26 de julho, agora, eu vou dar uma classe de barras de Access. Para quê?
para que você tenha acesso a todas essas ferramentas totalmente fora da caixa, totalmente além dessa realidade, para começar a criar a realidade que funciona para você. Livre do julgamento, livre do seu auto-julgamento, em total permissão de ser quem você é. É para isso que a Access existe, para empoderar as pessoas a saberem o que elas sabem sobre criar a vida delas. Não é sobre consertar essa realidade, não é sobre mudar essa realidade. É sobre criar além dessa realidade aquilo que funciona verdadeiramente para você. Sasha, você é uma praticante de barras de Access, né? Foi minha aluna. Você tem a faca e o queijo na mão. Você está usando? A Sasha diz que está nas perguntas. Glórias, glórias, graças. Perguntas criam possibilidades. Possibilidades nos colocam diante de escolhas. Escolhas nos trazem contribuições. Olha que receitinha mágica. Se você seguir isso e praticar isso 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, você cria a vida que funciona para você. E em criando a vida que funciona para você, você se torna o convite para que mais pessoas saibam que é possível criar essa mudança. Então começa com cada um de nós, aumentando o nosso nível de permissão em ser quem nós somos. De nós para o mundo. Nós não queremos mudar o mundo. Nós queremos ser a mudança que convida a um mundo diferente. Quem quiser vir, venha. Quem não quiser, tá tudo bem. O que mais é possível que a gente ainda não considerou. A Sasha falou, sua formação é uma grande transformação. Eu sei, meu amor. Eu sei porque eu vivo isso. Eu entrego o que eu vivo. Eu não entrego o que está no manual. Sim, eu entrego tudo o que está no manual, mas eu entrego essa energia de ser realmente quem pratica o que tem no manual. E isso faz muita diferença. Muita diferença. Então, se você tem vontade, né, de fazer um curso de barras de Access, escolha quem realmente vive as ferramentas e não quem simplesmente vai reproduzir o que está no manual. Isso faz diferença. E eu entrego muito nas minhas classes, sem modéstia nenhuma. Reconhecendo, estou na permissão de reconhecer a força que eu sou. E olha que eu já tive muito medo, já fiquei nesse lugar de, nossa, não posso dizer que eu sou tão boa assim. Não, eu posso dizer, porque eu sou muito boa no que eu faço. E aí, pode poca em toda a modéstia, né? Que a gente fica fingindo que a gente tem, mas que não é verdade. Érica, bem-vinda. Bom, gente, é isso. Então, espero ter sido uma contribuição para você hoje aí, cutucando este lugarzinho onde você pode ampliar o seu nível de permissão de ser quem só você pode ser no mundo. E isso é o presente que o mundo inteiro está esperando. É que você venha e traga o seu saber. Venha e traga a sua contribuição. Só você pode entregar o que você entrega. Olha como é importante isso. Tá bom? Beijo para vocês e bom dia.